Olá, pessoal. Estamos aqui tomando um café com o Davi da PG Pharma. A HOS, como vocês sabem, né, eu sou o Oneide Moraes, fundador da HOS, e estamos sempre procurando parcerias, sempre conectando no sistema os melhores players do mercado. Nós procuramos conhecer bem com quem nós estamos lidando, e o Davi já é parceiro nosso há quase 5 anos, praticamente desde que ele fundou a empresa dele. Esses complementos fazem com que a HOS consiga entregar várias facetas, várias ferramentas para que a sua farmácia possa se tornar mais eficaz. A medição dos resultados, ela não basta eu medir os resultados da minha própria farmácia, eu tenho que comparar com os números que estão acontecendo no mercado. E o Davi vai explicar daqui a pouco as ferramentas que ele tem e as conexões que ele consegue trazer com os seus clusters, né? Farmácias parecidas com a sua. Eu não posso comparar a sua farmácia que vende 100 mil com uma farmácia que vende 1 milhão. Então, cada uma delas tem características distintas. Sua estrutura financeira, a sua estrutura de compras, estrutura de pessoal, plano de metas. Então, cada uma tem um tratamento. E o Davi vai explicar para vocês que, além da ferramenta para medição, ele também auxilia vocês como um personal trainer, né, os seus consultores para vocês conseguirem utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Boas-vindas aqui ao Davi, amigo aí de longa data, encontro de feiras, em cada canto do país aí, né, muitos quilômetros rodados. Bem-vindo aí, Davi, à nossa conversa. Obrigado, Neide. Obrigado pela apresentação. Bom, meu nome é Davi, sou proprietário da DRB Consultoria do PG Pharma, sou parceiro da HOS, graças a Deus, já tem 5 anos, né, Neide? Um dos principais aí que a gente integrou lá atrás. Eu tenho uma jornada no Pharma tem 12 anos já, então foi uma das primeiras experiências profissionais, foi dentro de farmácia. Sou consultor pautado em precificação, mix, gestão de compras, e nessa jornada, Neide, a gente foi vendo a complexidade que é gerir uma farmácia. E a gente começou a pensar como que a gente pode criar solução para isso. Não só com a consultoria, mas a consultoria é caro, não é todo independente que consegue ter Verdade. acesso a uma consultoria. Tem ótimos consultores no varejo farmacêutico, mas não é acessível para todo independente. Então, em 2021, nós tivemos a ideia de tentar trazer, ainda nem se falava direito de inteligência artificial, mas a gente começou a tentar trazer todo esse conhecimento de consultoria para dentro de uma plataforma, dentro de um ecossistema. Como a Hum, gente traz esses dados e mais do que trazer dados, como que eu te mostro se isso está bonito ou não, se isso está bom ou não. Muito se fala de ticket médio, né? Mas e aí, o que que é um ticket médio bom? O que que é uma sim. margem de lucro boa? O que que é um faturamento bom? E aí nós contextualizamos e criamos o PG Pharma. O PG Pharma, então, é um ecossistema de dados, um ecossistema de gestão, onde a gente mostra para o proprietário, eu brinco que é um exame laboratorial. Quando a gente está doente, a gente vai no médico, faz um exame e lá tem, né, se os leucócitos, hemácias, proteína C reativa, pH, pH, colesterol, enfim, colesterol. isso Eu aí. brinco que o PG, ele é o seu check-up. Só que tem uma coisa importante, Neide. Alguém vai fazer um exame de sangue, faz o exame de sangue e sai curado? Não, o exame de sangue não cura ninguém. O exame de sangue é o diagnóstico, né? O Diagnóstico, PG sim. Pharma são os exames. Só que a gente completa do lado de cá, tendo as consultorias e os guardiões. Os guardiões são quem vai defender os resultados, né, e o sucesso dos nossos clientes. Os Então, guardiões lê esses exames e dá o direcionamento para consegue fazer ajudá-los. um mapa de tratamento, né. Porque Perfeitamente. as notícias que a gente vê todos os dias aí, a gente recebe de vários, players de mercado que noticiam as questões, tudo que Uhum. acontece no ramo de farmácia, o pessoal, está muito aflito ou muito angustiado com esse novo cenário agora que vai se desenhar, de reforma tributária, de digitalização das farmácias, entrada no mercado aí de players como o Mercado Livre, como o iFood, como agora, por último, aquela concorrente do iFood de entregas lá, Rapid não, como é que é o nome? Tem a rap Que entrou agora, também. que abriu a Rap, né, que agora A abriu, rap foi ela tá. autorizada a abrir Uhum. farmácia. Então isso meio que assusta o dono de farmácia, né, como é que eu vou navegar nesse mar turbulento? Nós não temos nenhuma notícia boa para dar, assim, dizer: "Ah, não, vai ser tudo", não. Notícia é que cada vez mais a gente tem que analisar os dados, a gente tem que entender que em que contexto nós estamos inseridos. Nós temos que fazer uma análise, como tu disse, né, olhar para esses resultados aí que tu entrega para o dono da farmácia, e aí como já que tu usou o exemplo do médico, eu vou usar o exemplo da academia, né. Uhum. Eu posso ir na academia e ir lá usar os mesmos aparelhos, as mesma estrutura, e se eu levar um personal trainer e comparar o resultado de 2 pessoas, quem que vai ter o melhor resultado? Uhum. Aquele que tem o personal, porque só perguntar de vez em quando como é que o sistema funciona, como é que o sistema faz, receber o treinamento inicial do sistema que a gente dá para toda farmácia nova que entra, mas não é uma consultoria. Eu estou Uhum. dizendo como usar as ferramentas, como montar o teu DRE,
como montar a configuração do sistema de compras. Agora, para que isso dê resultado, é diário, né? O Uhum. dono da farmácia tem que chegar lá de manhã, ele tem que olhar esses principais indicadores para tomada de decisão. Como que eu vou tomar decisão se eu não tenho as informações? Então, preciso de um painel. Ah, a HOS tem esse resultado em relatório? Sim, claro que tem, mas não tem a integração com o mercado. Uhum. Então, eu gostaria até que tu explicasse aqui para Claro. o pessoal como que ele consegue esse cluster, né? Como que Uhum. ele consegue se conectar e olhar o que está acontecendo no mercado para Perfeito. dizer, ó, eu, com essa altura que eu tenho e esse peso, todo mundo que está no mercado que tem essa altura e esse peso, qual é o resultado que ele consegue? Para que caminho eles estão indo, né? Exatamente. Assim, Neide, você comentou antes até sobre a dificuldade que o varejo farmacêutico enfrenta, né? A gente passou por uma pandemia e isso acelerou o varejo farmacêutico, isso trouxe olhares de investidores, e foi um momento economicamente bom para a saúde, para a parte farmacêutica em si. Só que a gente está passando agora um 2025, foi um ano complexo, e 2026 tem-se os desafios deles. Se a gente tem uma pizza e a gente vai dividir ela para mais pessoas, a fatia começa a diminuir. Então, o número de farmácias cresceu, mas o número de farmácias fechando também está crescendo, porque não tem gestão, não tem processo. E você comentou muito sobre isso, a criação de cultura, Neide. Então, é o gestor, o pequeno gestor. A gente não está falando só de grande rede, não, tá? Gestão também é pro pequeno. E gestão não é um bicho de sete cabeças. Gestão, eu não estou te falando para você fazer um modelo de regressão linear para previsão de venda, não. Gestão, às vezes, é só olhar como minha farmácia vendeu ontem, como a minha farmácia vendeu hoje, o que que eu vendi menos, o que que eu vendi mais. A gestão começa de pequenos movimentos, né? Uhum. E o nosso papel, junto com o HOS, junto com outros parceiros, é a gente começar a desmistificar essa parte da gestão. Então, o PG Pharma, ela é uma ferramenta muito infantil, eu gosto de falar. Ela é lúdica, ela é coloridinha, ela tem vermelhinho, ela tem verdinho, Ah, vamos mostrar amarelinho. depois pro pessoal dar uma Ela é conhecer. muito lúdica. Eu brinco que ela é infantil no bom sentido, né? Da facilidade de vê-lo. E a gente tem esse cuidado, às vezes, de pegar uma drogaria que fatura 100 mil e a gente não comparar ela com uma drogaria que fatura 4 milhões. Uma drogaria de 4 milhões tem essa distribuição, tem logística própria, consegue ter Equipe um de estoque de segurança, marketing, equipe de call marketing, um call center. center gigantesco que já tem vida própria. Não é a mesma realidade. Os desafios que elas vivem, ambas têm desafios, Sim, mas os desafios são diferentes. E a gente não pode trazer o desafio da grande para a a pequena, pequena. e nem o desafio da pequena para a grande. Exatamente. E São tem remédios uma diferentes. curiosidade, né, eu acho que o pessoal sabe, mas não custa falar, que Uhum. às vezes tem farmácia que está faturando 1 milhão e quebra. Ela quebra vendendo 1 milhão, né, então é o sonho do cara de 100 mil, se ele vender 200, 250, ele resolveu a vida financeira dele. Não é bem assim. Uhum. Sem gestão, sem olhar Isso. diariamente os seus números, né, não vai. Tem um amigo, o Ricardo, da Farmais, se nos assiste, ele sempre fala uma frase muito legal nas reuniões da Farmais, que é assim: ó, faturamento não é lucro. E realmente não é. Não Não é é. faturamento quem paga a conta. É o que sobra ali no É o fim que da linha, sobra, tá? exatamente. Tem-se drogarias, a gente pode ver das grandes, né? A maioria das grandes farmacistas, né? Ela tem ali a empresa de capital aberto, então a gente consegue ver no BM-Bovespa. Cara, quantas têm resultados negativos, ou resultado Negativos, pronto de 0,5%, dizer 0,2%? aham. Então, a gente precisa criar capital. A gente não consegue. A gente não é uma ONG. Farmácia não é ONG. Farmácia tem fins lucrativos, tá? É, Ela precisa tem a pagar as parte. contas, Tem que né, pagar as precisa contas. Tem a parte de saúde? Tem a parte social? Tem. Mas é uma empresa com fins lucrativos. Então, a gente precisa cuidar da lucratividade que ela gera. eu costumo dizer que é nesse momento que o empresário tem que fazer essa avaliação, né, porque dependendo da expectativa dele em relação ao negócio, ele pode ter altas expectativas, mas tem que ter um choque de realidade para ver o que Perfeito. que é possível fazer naquele ambiente em que ele está, né, naquele bairro, naquele ponto, naquela esquina, né. Hoje a gente já aprende, né, que o lado da esquina já é Já importante, né, tem influencia. tem a esquina de um lado que é fracasso e a do outro lado é sucesso. Sucesso. E quando eu descubro isso e eu vejo que eu estou no lado que não vai dar certo, eu tenho que ter a iniciativa de mudar. Eu não Perfeito. posso esperar que alguma outra farmácia venha abrir na esquina de sucesso, né? Perfeito. Dessas coisas ele precisa enxergar no mercado. Por isso que a parceria com a PG Pharma dá para esse cliente, para essa farmácia, para esse gestor, a visibilidade dele dentro de um cenário específico, né? Perfeito. E aí, Neide, explicando mais para os nossos ouvintes, né, como que o PG Pharma e o HOS trabalham em conjunto,
Basicamente, o PG, ele conecta nos dados gerados pelo HOS, então a ferramenta da sua operação sendo o HOS, a gente conecta ali dentro, a gente começa a pegar aquele punhado de informação, venda, compra, estoque, e a gente começa a decifrar aquilo. Imagina que tem várias pecinhas de quebra-cabeça soltas ali dentro, e a gente Uhum, começa a conectar isso para mostrar para o nosso gestor o que ele tem que fazer, né? Então, certo. o HOS gera os dados, a gente pega aquelas informações e tenta trazer os nossos 12 anos de conhecimento no Pharma, desde atendendo grandes a pequenas, a gente traz isso de forma ilustrativa, de forma visual, para o gestor entender. E aí é o que você tinha comentado, a gente vai criando clusters. Então a gente segmenta, nós temos mais de 7.000 CNPJs hoje na nossa base, a gente clusteriza eles, ou seja, agrupa de acordo com características em comum, faturamento, tamanho, localização, porque uma drogaria de R$ 50.000 em Santa Catarina é diferente de uma drogaria de R$ 50.000 em Minas, porque Santa O Catarina não tem SKUs, SKUs os também, né? SKUs, imposto, a Uhum. tributação, então uma não tem ST, a outra tem ST. Então há essas mudanças que vão influenciar diretamente a forma como você tem que fazer a gestão. Então a gente clusteriza e a gente começa a comparar esse cara, essa Uhum. drogaria, né, esse cliente HOS, com esse outro cluster, para a gente mostrar assim, ó, cara, para uma drogaria parecida com a sua, seu ticket médio tá baixo, sua margem tá baixa, seu número de SKUs, que é a variedade, né? Hoje no varejo farmacêutico muitos fazem variedade, Muito se fala variedade. nisso aí, que o número de SKUs é proporcional ao faturamento, né. Então se eu Exatamente. tiver 4.000 SKUs, o meu faturamento vai ficar limitado, vamos supor, em R$ 100.000. Se eu Perfeito. quiser faturar R$ 500.000, eu não posso escapar de ter 8.000, 9.000 SKUs. Aí vai a metragem quadrada, enfim, aí tem uma série de O de layout. nuances, né. Não, e já fica uma primeira coisa muito legal para você que tá assistindo, tá? Se você agora te provoca a sentar na frente do seu sistema, o HOS, e olhar quantos SKUs você tem. Se seu número de SKUs for baixo demais, eu já vou te entregar a continha, tá? Pega a metragem quadrada da sua loja e multiplica por 55. Então, se você tem 100 metros quadrados de loja, você vai multiplicar por 55. 100 vezes 55, 5.500 SKUs Que cabem nessa que metragem. cabem nessa metragem. Logicamente, isso pode chegar a 60 SKUs por metro quadrado, se Sim, a se tem prateleira for aquela que muitos ambulatórios, organiza. escritório, é a área de Isso, é loja, a área né, de área loja. de atendimento mesmo. Perfeito. Se você tem menos do que essa proporção, isso mostra que você tem um potencial de colocar mais produtos. Aí o pessoal pode olhar e falar: pô, mas eu já coloquei tudo curva A. Aí vai o outro erro, né? Galera, drogaria não se vive de curva A. Se a Seria gente muito fácil se fosse assim, Seria né. muito fácil. Já tem estudos, inúmeros deles, não é a gente que faz, isso são universidades, são instituições, os próprios institutos de pesquisa do varejo farma, que mostra que o curva D e o curva C, que é o que a gente chama da cauda do nosso estoque, ele tem uma participação na fidelização e atração, porque o A, o B, Certamente. toda drogaria já tem. Então ela não gera fidelidade e atratividade. Aqui você briga por preço. Só que o C e o D, que é aquele produto de baixo giro e que nem todas têm, aqui você consegue gerar No fidelização. meus 40 anos de farmácia já, né, tu Uhum, tem 32 anos, eu tenho 40 de farmácia, 32 de HOS, então isso como é assim, não é coisa que foi inventada hoje, né. uhum, Às vezes, na nossa farmácia, a gente ganhava o cliente na curva C e D, porque tinha algum produto lá de perfumaria, alguma coisa que ele precisava, e às vezes não tínhamos da curva A, que era um perfeito. medicamento prescrição. Mas aí a gente usava a criatividade de fazer entrega de graça, oferecer alguma vantagem para o cliente e mantê-lo e ainda conseguir registrar ele para o uso contínuo. Então, mês que vem eu já vou ter o produto que ele quer. Ou seja, aquilo que tu falou, né? O pessoal pensa que assim, ó, eu vou. Hoje me parece que são 3.800 SKUs hoje, que representa Uhum, 90%, 85% da prescrição médica no uhum, Brasil. Então o cara pode pensar assim: bom, eu vou trabalhar só com essa, né? E ainda posso essa nicho. trabalhar só com as moléculas, né? E não preciso nem ter o produto de marca em Uhum, todos os casos. Só que não é simples assim. é, é. Para analisar isso tudo, pessoal, muitas vezes o farmacista, o farmacêutico recém-formado que vai ser empreendedor, como é que ele vai navegar nisso tudo, né? Tem que ter alguém ajudando ele, tanto com a ferramenta que gera os dados, como a gente falou, HOS, né? Uhum, Da entrada de nota, faz a venda, acompanha toda a parte financeira, e depois a PG Pharma vai lá e faz análise de todos esses dados, bota toda a sua inteligência e extrai informação para esse gestor tomar as melhores decisões. No fim, como eu digo sempre, né? O mesmo cara da academia. No fim, quem tem que levantar peso e fazer exercício é você, né? Não vai querer que perfeitamente. o Davi resolva a sua vida. Mas vai lhe dar um leque de Enorme. indicadores que você vai tomar uma decisão mais acertada. Por quê? Não é porque o Davi, não é porque o Oneide sabem mais ou sabem menos. É porque é os dados de mercado. É uma Perfeito. tendência.
E muita gente, eu já tive farmácia que foi mal, porque o cara acha que aquele jeito de comprar dele tá certo, enquanto que a matemática Mo mostra que não tá. E tu falou antes da rentabilidade de 2%, né? Então, óbvio que uma farmácia que vende na faixa de 100 mil, 200 mil, ela precisa, obviamente, de uma margem muito maior que essa, né? Precisa Uhum. trabalhar com 10%, 12%, 15%, e tem casos que consegue até mais do que isso, porque é um faturamento baixo e o empreendedor precisa gerar um ganho, porque ele tem o risco todo do mercado, né? Então ele tem que ganhar mais do que isso aí. Não vai sobreviver com 1% num faturamento de 100 100 mil, mil. né? Então, mas assim, ó, a responsabilidade, isso a gente sempre fala em várias ocasiões e quando vai visitar clientes, é sempre do dono do CNPJ, do gestor, né? Não tem. A Perfeito. gente vai entregar formas dele tomar a melhor decisão, né? A gente estava falando de SKUs, né, o Neide. No ano passado, em 2025, nós abrimos 214 farmácias na nossa consultoria. Então, basicamente, uma farmácia por dia útil, né, se a gente for brincar. E sabe qual que é o principal erro? Quando você pega ali o ranking de produtos mais vendidos, né, que hoje nós temos institutos de pesquisas que liberam essa Sim, informação, com certeza. as bases de mercado que a gente chama, a gente vai ver lá, por exemplo, um absorvente para seio. Ele está lá na posição 51 mil. Mas tem como eu abrir uma farmácia sem um absorvente para C? Não tem como. Tem como eu abrir sem uma mamadeira? Mamadeira é um curva C e D. Mas tem como eu abrir uma farmácia sem uma mamadeira? Quando a gente se prende muito na curva do produto, a gente acaba que a gente não trabalha o que a gente chama de amplitude, profundidade e mix. E o que está diretamente conectado a faturamento é amplitude e profundidade. Não É. tem jeito. Uma dúvida aí para o pessoal, se o cara vai abrir uma farmácia nova numa cidade lá, enfim, e tem como dar para ele, por exemplo, o mix ideal para ele abrir essa farmácia? Ele vai ver lá a metragem quadrada, faz aquela fórmula, 100 Uhum. metros, 5.500 SKUs, né? Uhum. Agora, quais os 5.500? Uhum. Porque por mais boa vontade que o distribuidor, que o laboratório tenha, eles querem sempre vender aquilo que eles precisam vender, né? Isso aí Perfeito. é óbvio, é mercado, não, Uhum. não, não condeno e nem critico essa ação do vendedor. Então, o cara vai lá da distribuidora, da laboratório X ou da distribuidora Y, ele quer que o cara compre o máximo possível dele. Perfeito. Tem uma ferramenta para que esse farmacista possa dizer assim: olha, eu vou abrir a farmácia aqui em Iturama, Minas Uhum. Gerais. Ó, o Divino não pode escutar, que vai abrir uma farmácia lá, alguém vai ter ideia. É em Iturama, tá? E aí, o que que eu preciso ter? Eu vou ter uma loja de 100 metros Uhum. quadrados, 5.500 SKUs. Quais 5.500 eu vou comprar? Claro, não com 100% de Uhum. assertividade, mas com uns 90% já tá bom, né? Hoje, o que a gente consegue ter acesso de uma forma muito clara é o ranking de vendas, né? Mas como você disse, quando a gente vai pegar o ranking de vendas, na última informação da própria Equivia, 194 mil SKUs giram no nosso país. Numa farmácia cabe quanto, Neide? A maioria das farmácias, 4, Farmácia 5, 4, 6 5, mil. 4, 5 as farmácias. Imagina, você tem que descartar 190 mil SKUs. É, É muito. se a gente for pegar isso em probabilidade, a chance de você É. errar é muito grande. A nossa base, só para te cortando, né, da HOS hoje, do cadastro inteligente que a gente chama, Uhum. ela já tá beirando os 500 Olha mil aí. SKUs. Imagina você ter que selecionar 5. É complexo, porque a hora que a gente fala da losartana, tem 12 losartanas ali de laboratórios diferentes. E aí, eu vou só pelo preço, eu vou só pelo mais barato, eu vou pelo que o público daquela região procura mais. Então, em sentido de tecnologia, a tecnologia ajuda a mostrar os produtos que mais vendem, mas ainda precisa daquela pitadinha humana, Claro. aquela pitadinha de conhecimento em a gente olhar e falar assim: "Cara, ó, se você pegar o ranking do top 10, aparece 5 vezes losartana. Você não precisa ter 5 losartana, pega 2 e aí nós vamos colocar lá esse outro produto". Mas Davi, tem vários outros produtos no ranking. Tem, mas nenhum é um absorvente para ceia. Eu preciso de um absorvente para ceia, eu Isso aí. preciso de uma mamadeira, eu preciso de uma tipóia, eu preciso de um fixador de dentadura, porque não tem como eu abrir a farmácia sem isso. E se eu Exato. seguir puramente ranking de vendas, eu vou ter muitos Sim, produtos que se completem entre si, né, de concorrentes, e eu não tenho o que a gente chama de amplitude grande demais, né? isso aí. Quando a gente tem uma variedade muito grande, a gente atrai dinheiro novo. Eu gosto de brincar assim, ó. Imagina, Neide, que eu vendo óculos, tá? Eu tenho 5 unidades desse óculos e eu vendo 2 dele por mês, tá? Eu já tenho 5, ou seja, eu já tenho um excessinho de estoque ali. E aí eu vou trazer uma outra marca de óculos. Quando eu trago uma outra marca de óculos, quem compra esse óculos não vai comprar o segundo óculos, e quem compra o segundo óculos não vai comprar o primeiro óculos, porque eles são, eles competem entre si, né, eles se substituem. Sim. É o Agora se em caso da vez molécula, né? Isso. Agora se em vez de eu colocar outro óculos, eu colocasse um óculos de sol, pô, pera lá, agora quem compra esse,
também pode comprar o óculos de sol. Então eu tô É, atraindo dinheiro novo, não tô substituindo é, dinheiro é dentro da o, minha é o drogaria. famoso que eles chamam cross-selling e o upselling. Isso, cross-selling e Até upselling. interessante colocar para vocês, até se você já é cliente da HOS e não usa a ferramenta, né? Nós temos a questão do similar, da similaridade. Legal. Similaridade não é especificamente para molécula, serve Uhum. também. Mas no caso do fixador de dentadura, eu posso ter lá o Corega e o Fixodente. Eu não preciso ter as Beleza. outras 3, 4, 5, 6 marcas de mercado. Por quê? Porque tem esse campo similaridade onde eu vou dizer fixador de dentadura ou Uhum. cola de dentadura. Aí, quando a pessoa pedir um Corega, eu posso, se eu não tiver o Corega, eu posso oferecer o Fixodente ou vice-versa. E também o produto ligado à cola de dentadura. Legal. Qual o produto que vende junto? Isso a gente já tem uma base bem grande e a gente consegue rodar uma ferramenta e fazer uma associação. Também precisa de um refinamento, Legal. porque na massa de dados, quando eu vou comprar um produto de dentadura, por exemplo, e aí eu tenho associado um outro produto que venderia junto, pode acontecer que o inverso não seja verdade, Uhum. né? Eu vou oferecer lenço umedecido para quem compra um antidiarreico, né? Uhum. Mas agora, quem comprar lenço umedecido, eu não vou Não oferecer necessariamente é. então isso ainda não há uma forma em que nós não Pra saber descobrimos quem puxou o quê, né? isso. Mas ao mesmo tempo já permite aumentar, sim, o faturamento da farmácia E significativamente. também o direcionamento dos nossos vendedores, né? A gente está passando por um outro momento no varejo farmacêutico, que é a dificuldade de encontrar balconistas e Extrema, vendedores é. experientes, etc. Então a tecnologia, ela tem que vir para ajudar a formar essas pessoas com menos experiência. Eu vou Hum. até fugir do script aqui um pouquinho e vou mostrar uma parte aqui do PG que eu acho que ela é muito interessante. Deixa eu só Isso abri-la reforça o aqui. que eu ouço dos clientes, de vários clientes eu já ouvi, depoimentos, assim, impressionantes, né, que a média dos funcionários dele é 1 ano e meio, 2 anos, né. Raramente eles têm funcionários, assim, que ficam 3, 4, 5 anos. Isso é uma tendência, não tem possibilidade de reversão no curto espaço de tempo. Uhum. Então eu preciso dar ferramenta para que esses vendedores entrem na farmácia e imediatamente já assimilem toda a minha cultura de trabalho, né. Perfeito. E também, quando a gente fala hoje de venda cruzada, do cross-selling, tem também o autosserviço, que ajuda bastante quando os produtos são posicionados. Em supermercado isso é muito comum, né? Lá atrás se brincava lá do Kit Kat pendurado próximo dos absorventes, Isso aí. porque isso tem uma relação. Dentro do PG, Neide, fruto da integração com vocês, nós temos uma ferramenta que é uma análise cesta de mercado. Então ele analisa qual que é a probabilidade de um determinado produto ser vendido junto com outro produto. Isso Então, aí. imagina que a gente tem uma massa de dados gigantesca e eu vou mostrar dentro dos seus dados o que você mais vende e o que tem maior chance de ser vendido junto com aquele, para você dar um Isso aí. treinamento para tua equipe, para isso ser usado de suporte ali, para um layout, para uma promoção, para No qualquer nosso coisa. caso da HOS, tu já amarra isso no sistema, né. E aí Legal. quando tu vende, na tela de venda, ele já mostra: "Ó, o produto adicional é esse aqui, vendi o Imosec, que é um antidiarreico, Ele já pode vem vender lá o lenço dentro. umedecido, Legal. posso vender um repositor de flora intestinal, posso vender um repositor, um hidrostático, né, um produto para reidratar a pessoa", Uhum. tudo isso vende junto. Legal. Na hora que eu faço essa amarração automática, ele vai associar, às vezes, coisas que não tem nada a ver, porque vendeu junto em várias vezes. Mas Uhum. aí é o papel do gestor lá e fazer o refinamento, né? Analisar. Aí o Perfeito. vendedor novo que começou a trabalhar hoje, ao se deparar com um pedido de Mosec, não tem no estoque. Ele já oferece uma outra loperamida equivalente, que Uhum. pode ser do mesmo princípio de loperamida ou outro antidiarreico, né? Uhum. E na sequência, então, os produtos que eu posso vender junto. Isso resolve, em parte, essa questão. Então, a massa de Otimiza. dados refina esse resultado, né. Perfeito. O PG hoje, isso é importante deixar claro, o PG não é uma ferramenta de operação, a ferramenta de operação sempre será o HOS, sempre será o ERP. O PG ela é aquela ferramenta para, por exemplo, assim, não estou no momento da venda, mas eu quero fazer um treinamento com a minha equipe porque eu estou colocando no trem na promoção e eu quero já direcionar a minha equipe o que que eles têm que oferecer junto com o Nutrem para aumentar meu faturamento ou Claro, para aumentar o ticket, né? Peguei aqui o caso do Nutrem, porque nesse cliente em específico, isso aqui é uma base real, tá? Ela certo. tá anonimizada, mas é uma base real. Apareceu aqui, ó, no Nutrem agora nós vendemos 40 cupons distintos, tá? Uhum. 52% das vendas do Nutrem foi sozinha. Aqui já me começa uma, É, uma, uma informação. o Fernando Jedi que vai nos assistir aí, ele Fala bate muito muito disso. forte nisso aí, né. Fala. A pessoa sai com um item, né, sai com o cupom com um Porque item se só. prende ao ticket médio, não se prende a quantos por cento dos meus cupons saem sozinhos. Claro. Isso é uma informação importante, porque, pô, pera lá, coloquei no trem de promoção para gerar atração, as pessoas vêm e levam só no trem. É.
52%? Time, vem cá. Vamos entender por que isso está acontecendo? E, logicamente, os produtos que estão saindo ali, que tem maior probabilidade, também são produtos que não têm muita margem, mas enfim, uma Big Frau, ó. Então tá mostrando que tem uma relação muito grande entre a Big Frau, entre um papel higiênico junto com o Nutrem. Então ele vai mostrando quais são os produtos que têm maior relação ali dentro, tá? E ele também vai fazendo a análise dos vendedores. Qual vendedor tem mais venda, qual vendedor tem menos venda. A gente consegue analisar tudo isso de uma Isso, forma muito o clara. gestor que a gente falava de manhã, que ao chegar e olhar o relatório que o vendedor A, B, C ou D vendeu muitos itens com um cupom só, ele já pode agir imediatamente. Ele não Claro. precisa esperar um mês, ele não precisa esperar uma Já percepção, foi se não. esperar um mês, né, Neide? Já atua diretamente ali, É. verifica da ferramenta, por que que não está usando. Eu tive semana passada numa rede de farmácia, cliente nossa, e eu percebi que os funcionários novos, porque tu implanta um sistema, daí o pessoal vai trocando e talvez em 1, 2 anos 70% dos funcionários mudaram, né? Uhum. E eles não estavam usando a ferramenta da similaridade. Na hora que eu vou buscar o meu aciclovir 10 miligramas creme e não tem o Zovirax, ele vai me mostrar um outro. E eu mostrei isso para o gestor comercial, ele falou, cara, mas tem isso aí no sistema? Tem. Inclusive ele, né, foi treinado no passado e não lembrava mais. Então essa necessidade de reciclagem, muitas vezes os dados forçam o gestor a buscar a informação. Como que eu posso... E a curiosidade, né, Davi, porque a gente tem a ferramenta, volta ao caso do personal trainer, da academia, eu posso ir lá e pedir informações para o professor, tá? Uhum. Então eu posso pedir lá na HOS, no suporte, olha, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Só que daí depende desse gestor ir atrás. Já a consultoria é um pouco diferente. Aí é Uhum. o personal, né? Então aí Isso. eu vou, o consultor vai lá e vai dizer, cara, como que tu tá Vai pra fazendo cá. isso? Como que tu tá fazendo aquilo? Olha, no teu mercado se faz assim. Farmácia A e B têm sucesso porque Por esse estão caminho. cumprindo essa cartilha, né? Isso é bem, bem importante. E é a criação, você bem diz disso, né, Ney? São processos. Então, hoje, o independente, e agora nós estamos falando especificamente para os independentes, o que falta muito para eles são criação de processos, né? Então, hoje, o dono da farmácia ele é balconista, farmacêutico, estoquista, entregador, enfim, caixa. Que é o perfil da farmácia de 50, 100 mil Perfeito, reais, é isso aí, né? perfeito. E tá tudo bem, tá tudo bem. Talvez não tenha condição naquele momento da gente contratar novas pessoas, mas a gente pode criar processos para que essa carga fique mais leve, né? Ah, Exatamente. quanto tempo será que um dono de farmácia hoje ele precisa para ficar de fato olhando informação? Ele não precisa pegar 2 horas do dia dele. Não, não. Se você criar um processo aonde você olha os dados 30 minutinhos no dia, É, isso vai a se rotina acumulando, diária. a rotina diária, não é projeto, não tem início, meio e fim, é processo. É aquele cara que todo dia dá uma olhadinha na balança, como é que tá o peso, Isso, né? Então, se ele isso, vai aumentou meio acompanhando. quilo ou 1 quilo, ele já sabe que o dia seguinte ele tem que Perfeito, regular. Então, é monitorar para poder tomar decisões, né? perfeito. Esse assunto de processos e sistema, enfim, eu vou em muitas farmácias e eu vejo, né, o pessoal lá correndo, que nem tu falou, né, correndo para um lado para Uhum. outro, fazendo entrega, daí o cara tá conversando contigo, daí espera um pouquinho que eu vou fazer uma entrega ali e já volto. Aí eu sempre uso a analogia do machado da árvore, né? Eu vejo esse empresário como um cara que pega um machado sem fio e sai cortando árvore. Ele vai conseguir cortar a árvore também, mas olha o esforço que ele vai empregar. Uhum. E eu entendo o processo como sendo afiar o machado, né? Aí eu explico pro cara nessa analogia de, cara, mas tu não fica sobrecarregado no final do dia, tu vê que faltou fazer muita coisa, tu vê que poderia ter feito diferente, né? Só que no dia seguinte tu volta com o machado sem fio e começa a cortar a árvore, né? Então, é importante às vezes a gente trazer essas orientações, porque o dono de farmácia que está assistindo, o gestor, às vezes ele se enquadra nesse cenário e ele vê que, opa, peraí, eu tenho um jeito, eu posso pegar alguém para ajudar. No início tu falou também que existem muitas boas consultorias, mas existem muitas consultorias ruins, Isso. né? O cara não Mais conhece o ruins do ramo, que boas. é um cara formado em finanças, enfim, só que ele chega na farmácia e não é a realidade dele. Então, por Perfeito. isso, filtrar essas consultorias e nos grupos de farmácias, verificar casos de sucesso. Nós, como empresários, a gente não pode usar a mesma decisão quando vai comprar uma mercadoria numa loja, num shopping, na internet, né? Não é assim. E a gente age da mesma forma, muitas Uhum. vezes por impulso, né? Uma boa conversa, o cara vai e te convence de que ali está a solução, que vai gerar uma margem altamente, enfim, irreal, Uhum. né, para os nossos padrões, mas a pessoa quer acreditar. Então, por isso que eu acho que é importante ele se associar, né, assim como nós nos associamos à PG Uhum. Pharma,
A farmácia também, né? Quando for buscar uma consultoria, busca, consulta, verifica fonte de referências, né? Bem importante isso E aí. e antes também de procurar uma consultoria, ô Neide, sempre se responder assim, né, se perguntar na verdade: "Por que que eu tô indo atrás de uma consultoria?" Porque eu vou falar como consultor há 12 anos. Tem vezes que o cara chega até a gente, nem ele sabe por que que ele quer, ele só sabe que quer, mas não tem um objetivo. Até pra gente é difícil conseguir atuar num caso como A esse. famosa história do Alice no País das Maravilhas, que É, todo mundo, né? pra qual Ah, para qual? Ah, não, tanto faz. Bom, se tanto faz, então qualquer caminho vale, qualquer né? caminho vale, mas é assim, às vezes o resultado não tá bom, mas não necessariamente você precisa gastar 20, 30, 40, 50 mil com uma consultoria. Às vezes, um sentar, pensar, colocar a cabeça no lugar, entender cadê o gargalo, né? E aí entra. Pega o HOS, olha quais são os relatórios, pega quais são os problemas, PG Pharma, o que está mostrando, onde está caindo minha venda, e desenha um plano de ação. Às vezes, algo mais simples dá um resultado muito mais rápido, né? Do que Sim. algo bem mais complexo. Você estava comentando da similaridade também, ô Neide, e a gente faz compras lá na DRB Consultoria também, né? A gente fez compras, inclusive, com um cliente em comum nosso durante muito tempo. E às vezes não, 90% dos donos de farmácia, eu desafio você que está ouvindo a gente, 90% não usa. Eu tô sendo bonzinho ainda falando que 90%, eu acho que é mais que não usa. E na hora de fazer a compra, o desgaste e quanto tempo toma para fazer compra de genérico. Porque troca de um laboratório por outro, e aí eu tenho a ciclovir de um, mas não tenho do outro, e aí o estoque tá mandando comprar do outro. Então, a tecnologia, pessoal, ela vem para simplificar a vida, a rotina, ela não vem para resolver. Ela não é, né, nada milagroso, né? Se alguém tá te vendendo algo milagroso, tem alguma coisa errada. Nunca compre nada milagroso, porque não existem milagres a não ser o nosso suor, o nosso esforço para fazer aquilo É isso acontecer. aí. Aí sim surgem os milagres ali dentro da nossa farmácia, mas sempre vem através de uma execução. Então, analisa, tem os dados na palma da sua mão, entenda onde você está, para onde você quer ir, seja dentro do HOS, seja dentro do PG Pharma, seja onde você se sente mais confortável para analisar esses dados. Excel é uma maravilha também, né? Muita gente tem medo do Excel, eu uso Excel até hoje. Trabalhei em grandes corporações que usam o Excel para tudo. Então, se você tem afinidade com o Excel, use o Excel, mas saiba aonde você está, Sim. para onde você quer ir e desenhe o plano de ação. Pode ser um 5W2H, né? Quando, quem, como, mas desenhe esse plano, tá? Porque senão, infelizmente, quem não procura novos áreas vai continuar exatamente onde está. Se eu botar uma meta para o ano de 2026, uma meta exequível, né, de lucro, de faturamento, depois ir distribuindo isso por colaborador, Uhum. meta semanal, aí eu tenho um norte, né? Eu sei assim, Perfeito. eu tinha que ter realizado isso ontem, não consegui fechar É 100% o amanhã. termômetro. Só que o assustador que tem, isso aí é um alerta, né? Que tu falou nos porcentos aí, né? Então, 90% não usa as ferramentas de compras. Outra estatística me passou ontem lá numa determinada rede que 6% não fazem DRE Uhum. corretamente, Seis não por las... cento fazem as DRE. 6 fazem, né? Fa 94% não fazem. Então, isso que eu quero trazer para o pessoal aqui, né? Uma conclamação, uma exortação, né? Cara, você tem que assumir a responsabilidade pelo negócio. Funcionava até então? Funcionava. Eu sou do tempo, a gente abriu 12 farmácias na nossa rede. Na verdade, tu simplesmente abria a farmácia, não tinha nenhuma tecnologia para definir nada, fazia umas prateleiras ali numa marcenaria, né, e saía lá e abria no peito e na raça. E daí começava a panfletar, enfim, era outra realidade. E essa Uhum. realidade, ela está quase desaparecida. Hoje, com farmácia digital, hoje com as farmácias das grandes redes abrindo nas melhores esquinas, então eu preciso lutar com ferramentas mais adequadas para, eu não falo combater as grandes redes, mas entender o funcionamento do meu mercado e me inserir ali naquele cenário, né? Tem muitos casos, eu acho que todo mundo já ouviu falar, que tem farmácias que ao receber uma grande rede próxima da sua farmácia, aumentou o E faturamento. temos N Faturava casos. 200 e começou a faturar 300. Sim. Então, mas antes quase morreu do coração quando teve a notícia e quando eu vi aquele prédio sendo levantado ali rapidamente, né? Então, existem formas, o mercado brasileiro é muito grande, né? São 220, 230 milhões de habitantes, Uhum. de eu me inserir num mercado e conseguir o meu resultado. Uhum. Agora, eu preciso ter clareza do que eu quero. Eu preciso dizer assim, eu quero um resultado na minha conta pessoal de 20 mil reais, de 10 mil reais, de 5 mil reais. É isso que eu quero. Bom, a partir daí, como que eu vou construir, né? Qual é o faturamento que eu tenho que ter? Porque senão,
muitas vezes até acontece, né? A pessoa fecha a farmácia e vai trabalhar de funcionário, porque vai ganhar mais do que ganhava como Sim. empresário, sem correr risco. Mas não é isso que nós estamos incentivando, nós queremos incentivar os empresários a empreenderem e terem sucesso, Porque né? dá para ganhar Para dinheiro, isso que né, nós estamos Leide? aí. A realidade é assim, se você hoje, que tá assistindo isso, você tá olhando pensando: "Putz, mas meu resultado não tá legal, não tô atingindo o que eu quero, as contas não estão sendo pagas", o que eu quero dizer é assim, ó, dá para fazer dar certo. Dá. Tem quantas mil farmácias, né, nós estamos falando de 100.000 farmácias no país, dá para fazer. Mas para fazer dar certo, é igual, não vou dizer que é uma receita de bolo, mas vamos fazer uma pequena comparação. Para eu fazer um bolo, eu preciso ter alguns ingredientes, que é impossível eu conseguir fazer um bolo, por exemplo, vou chutar aqui, sem farinha. Não tem como eu fazer um bolo sem farinha. Tem N receitas de bolo. Pode ser um bolo de laranja, pode ser um bolo de chocolate, pode ser de N coisas, mas eu preciso de um ingrediente que é farinha. Sim. Quando a gente fala da farmácia, é a mesma coisa. A gente precisa de processos. Alguns vão variar, alguns vão ser mais assertivos, outros vão ser mais simples. Outros vão ser mais enxutos porque a farmácia é pequena, mas todos eles precisam de alguns processos. Processo de fechamento de caixa, por exemplo. Independente do tamanho da drogaria, eu preciso ter um processo dentro da HOS para o fechamento do meu caixa. Para conferências cegas, que seja dupla Sim. bipagem para diminuir a chance de erro, Conciliação da sangria com o conciliação, banco, conciliação do, perfeito. do recebimento do cartão de crédito. Contagem de Uhum. estoque. Então, tem-se os processos que a gente precisa fazer, o HOS está preparado para conseguir fazer isso. E vocês se provoquem a fazer isso. Não é só a gente querer que o resultado apareça, a gente tem que se provocar em fazer ter isso. Então, o que a gente quer deixar de provocação para esse 2026, não é só no sentido assim, o mercado tá complicado, a tributação tá apertando a gente. Isso tá? Tá. Tá. Mas tem formas da gente Tá, conseguir e sair são coisas dessa. que a gente não consegue mexer, né? A Não gente tem não consegue como. mudar Não aquilo que tem está como. acontecendo no ambiente macro, né? Aí envolve política, envolve CRF, envolve Uhum. sindicato, envolve associações. Aí esse pessoal mexe com a política. Mas uma vez definido, o que nós temos que fazer é aprender a trabalhar com. Perfeito. A eficácia do negócio, a eficácia da gestão do negócio, ela vai se tornar muito mais evidente agora com a reforma tributária, porque a Uhum. reforma tributária, ela vai primeiramente desestimular o pessoal a ficar no simples. Quem ficar no simples vai pagar muito mais impostos, Uhum. não vai conseguir fornecer para grandes empresas, porque elas não vão poder aproveitar créditos. Uhum. E vai existir uma figura, que são as notas de débito e crédito, que são relacionadas diretamente com a contabilidade. Ou seja, eu preciso ter um financeiro robusto que alimente uma contabilidade para que o contador possa fazer os aproveitamentos devidos. Senão vão escapar 5.000 para cá, 10.000 para lá, e esses 5, 10.000 vão fazer falta na minha capacidade de investimento no negócio. Então isso vai ficar mais evidente, né? Eu já falei em outras gravações aí que o meu DRE, meu financeiro, eu preciso investir nele esse ano para que ele fique 100% redondinho, Redondo. saber aonde que eu estou gastando, com o que eu estou gastando, que natureza é dessa despesa, porque não é só mais o fiscal que está em jogo, Uhum. a entrada de nota e a saída da nota. É também a minha operação contábil, E né? não pode esperar 1º de janeiro de dois mil e vinte e Não, sete não, para fazer isso não, não, né, não. Neide? Tem que começar agora Tá para se tranquilo, tem preparar. 10 meses pela Tem 10 frente, meses. mas daqui a pouco 2027 já está batendo na porta ali, né? Cara, tem que começar a estruturar agora. A gente estava conversando isso sobre organização tributária antes da gente começar a gravar, né? E tem todo um processo, né? Uma organização, lucro real, por exemplo, não é só contabilidade, é gestão. É a É gestão. formato, é cultura, é processo. Então, Uhum. você tem que se preparar. Não estou dizendo que todo mundo vai mudar para o lucro real pro presumido. Talvez, em alguns casos, vai compensar o simples. É. Mas comece a se estruturar agora. Use o ano de 2026. Eu acho que eu provocaria nesse sentido, né? Que o ano de 2026 seja o ano do planejamento, seja o ano da organização, para que a gente consiga organizar a casa para a gente enfrentar os desafios, né, e as Afiar o incertezas, machado. afiar o machado para o nosso 2027, né? Porque Afiar. as grandes redes estão fazendo isso. Os independentes que estão dentro de associativismos, franquias, licenciamento, têm ali o suporte de uma bandeira, eles começaram a fazer isso. Mas nós ainda temos aí quantas mil farmácias 100% dependentes? 40.000, 45.000? Próximo de 40.000, aí ao redor de 40.000. Então, essas Muita coisa. farmácias aí, elas estão precisando desse tratamento, desse aconselhamento. Só que assim, pessoal, através de gravações que nem essas, os vídeos chegam até vocês, mas é um chamado, né? Uhum, Eh, Se a gente usar aí o parafraseado do nosso mestre Jesus, lá, muitos os chamados e poucos os escolhidos. uhum, Mas assim, a escolha, na verdade, não somos nós que vamos escolher, eu quero aquela farmácia lá de Iturama, lá de Araxá, lá de Uberlândia, né? uhum. Não, a gente larga para todo mundo.
Vocês é que vão fazer a escolha, né? Perfeito. Eu vou fazer uma escolha de realmente sentar e afiar esse machado para que quando vier o desafio eu conseguir cortar na velocidade adequada, ou eu vou ficar esperando algo acontecer. Se eu sou esses 70, 80% do mercado, não é à toa que 10, 12 mil farmácias fecham todo ano, Todo ano. né? Por mais que abram 1.000 a mais, 2.000 a mais, mas a gente queria dar essa mensagem para que menos pessoas tenham que fechar, perder o investimento. Queremos auxiliar nisso. Essa é a nossa missão da HOS. Eu percebi que essa é a missão da PG, por isso a gente se associou, assim como outras 15 ou 20 parceiros no mercado aí que têm esse intuito, né? Cotação de produto lá do nosso amigo Do Sheldon, Sheldon, do que SmartPack. está Um assim, abraço ó, pro Sheldon. verdadeiramente interessado em fazer, tem coisas para melhorar, não tem ferramenta perfeita, a gente está juntos para identificar e melhorar, mas percebe-se que tem muita empresa bem intencionada que quer realmente auxiliar. Perfeito. A HOS serve como vamos dizer, um hub, Um né? hub. Porque ali o sistema está rodando, o RP, e a gente não vai dar conta de atender tudo que o mercado demanda, né? E eu não tenho nenhum problema em me associar, só que eu escolho, né, com quem associar a nossa marca, porque no fim das contas a responsabilidade pelo resultado lá da farmácia é nosso Sim. também, né? E o sucesso desse cliente é o que faz o nosso sucesso, porque senão a gente não tem nem por que estar com as portas abertas, né? Se o Faz todo cliente não sentido. tiver. E nós estamos conectados em relação a isso, Neide. E não é só sobre tecnologia, né? A gente está falando também que tem as associações, as franquias, o licenciamento. O associativismo tem crescido muito no país, né? Então, se você hoje é um independente, 100% independente, sem suporte, consultoria é um bom caminho? Lógico que é. Eu sou consultor, gente. Então, eu digo isso por experiência. A gente consegue ajudar muito. Mas o caminho também de se associar a uma bandeira, se associar a uma franquia, associativismo, licenciamento, isso também traz uma carga de conhecimento muito grande, isso te traz uma segurança, eles têm os direcionamentos. Então, acho que a tecnologia conectada com o método, com os humanos, com o conhecimento, aí sim a gente tem menos chance de erro, né? E aí, Oneide, falando agora bem direto, assim, a relação HOS e PG Pharma, né? Para quem está nos ouvindo, o principal intuito é o seguinte: a HOS é uma ferramenta que foi construída para atender a farmácia, para transformar a farmácia, ter resultado dentro da farmácia. A gente tem dezenas e centenas de clientes que estão dentro do HOS hoje. E o PG Pharma ele se conecta junto com a HOS, assim como outros parceiros, para a gente conseguir trazer um pouco mais de agilidade, né? Então, a HOS ele traz uma operação consistente com processos, fechamento de caixa, contagem de estoque, similaridade na hora da compra, curva ABC, né? E o PG ele não vai trabalhar com isso. O PG não faz isso. Até farmácia de manipulação, né, Farmácia de pessoal? Olha, manipulação. o Davi teve um trabalhão lá para conseguir Teve entender, né, as regras de manipulação. farmácia de manipulação, porque a É, HOS tem a plataforma da manipulação junto, e aí o PG perfeito. estava mais centrado, acho que No- 99% em drogaria, e quando entrou um Ainda cliente é. entrou um cliente lá, sei lá, o Celestino, alguém Foi. lá que daí tem as 2 operações, aí como é que eu vou fazer? Vou ter que botar no painel também, eu vou ter que entender o mercado, como é que Tem que funciona. trazer. Uhum. E aí o nosso papel é ser um braço, talvez, né, do ERP, do sistema, em trazer as telinhas, né? Tem uma telinha aqui que eu quero mostrar, a gente estava conversando sobre ela ontem, né? E é uma das telas da nossa nova versão, que a gente chama ele de saúde operacional. Imagina, Neide, todo dia você conseguir acordar e você olhar um monitorzinho do seu lado, da sua cama, e ele te mostrar sua temperatura, sua pressão, te mostrar seu colesterol, te mostrar seu PCR, tudo isso. Tem uma telinha ali o tempo todo trazendo todos os seus indicadores de Esse era o meu saúde. projeto de espelho inteligente. Ah lá, Eu ó. queria criar uns 20 anos atrás o espelho inteligente, né? Com um Você vai na frente dele, ele LCD ia e trazer ele as já mostrar coisinhas? no espelho Ó, todos esses legal isso indicadores daí. aí. Hoje em dia já é mais Já é plausível mais conseguir fazer um viável. 20 e negócio poucos desse. anos atrás ia ter É, muita dificuldade, mas enfim, a farmácia também precisa a disso aí. farmácia precisa ter isso, né? E às vezes a gente não precisa ficar fazendo N exames. A gente olha um exame só e a gente consegue ver isso. Então, esse relatório que nós temos, nós chamamos de saúde operacional, é Uhum. realmente um diagnóstico onde a gente quer mostrar os principais indicadores e, mais do que isso, a gente quer te comparar com esse cluster, né? Sim. Se você hoje está num cluster de drogaria pequena, no estado de São Paulo, até X metros quadrados e etc., a gente vai te comparar com aquele grupo, né? Uhum. E aí a gente traz uma série de informações, faturamento bruto, né, os indicadores
padrões de uma farmácia, né? O faturamento bruto, o desconto, o faturamento líquido, o CMV, né? Fala CMV, todo mundo ali já arrepiou, né? Todo mundo tem medo de CMV e a gente tem que controlar de fato lucro bruto, cupons vendidos, ticket médio, itens por cestinha, produtos distintos que são os nossos SKUs, unidades vendidas, total comprado naquele período, né? As Esse notas de aqui tu faz me compra. lembrar de CMV com as minhas farmácias, meu irmão era o comprador, né? É. E aí eu largava assim, era 65% a nossa meta de CMV há 30, Uhum. 40 anos atrás, né? E aí mas era um bilhetinho que eu colocava lá na frente nem era computador, né? Eu colocava lá na frente dele todos os dias, ó, ontem nós vendemos 10 mil, hoje só pode comprar 6.500, é o 6.500. teu limite. Cara, mas isso é genial. Isso é gestão. Isso é gestão. Porque, de fato, hoje, quando a gente fala da farmácia, né, Neide, antigamente ainda era um pouco mais complicado, porque a gente tinha um lead time maior, passar um pedido, ter o retorno, isso tudo era muito complicado. Hoje já é muito rápido. Muito rápido. Então, se a gente tem que controlar o indicador na mesma velocidade. Então, se minha venda está caindo, eu projetei vender 1 milhão. Então, eu ia comprar aí, se fosse seu irmão, 650 mil. Só que agora tá projetando vender 800. E aí, eu vou esperar só o fim do mês pra ver que é só Comprar os 800? 650. Ué, Dá danou, problema, exatamente. Tem complicou. que ser em tempo real, né? O painel tem que Precisa ser em mostrar tempo ali real. e eu, no dia mesmo, eu já faço a Já correção da trajetória, né? Exatamente. E você falou certinho, a gente vai não é mudar o caminho, é corrigir a nossa Corrigir a trajetória, né. trajetória. Aí nós temos os índices de referência, né, que é o do cluster, então nós temos índices de referência para cada cluster e te posiciona em relação a isso. E no fim eu queria que isso aqui existisse para o corpo humano também, um índice de saúde operacional geral. Então imagina você vai lá fazer um exame médico e ele fala assim: "Davi, cara, você tá com nota 64, você tá mais para lá do que para cá, cuidado. Davi, você tá top, tá 75, tá 80". Não existe um índice geral de saúde, Eu, né. eu recebi um do meu médico outro dia, tu tá com idade metabólica de 43 anos, eu tenho Ó, quase 60, ó. esse ano é 60. E eu acho que é esse número aí, né? Já É, estão ficou bom, ficou já bom. estão Acho conseguindo. que Eu se eu fizer o gostei. meu vai dar uns 70 anos. Mas a gente tentou criar esse a gente chama de ISO, né, Índice de Saúde Operacional. Então a gente compara os seus indicadores com o cluster, E a gera uma nota. saúde e a gente gera uma nota. Quão bem posicionado você tá. Esse ambiente aqui tá no 83%. Então, ó, Uhum. você tá dentro Ah, da legal ali o média. gráfico, né, pessoal? Isso, ó, você consegue ver aqui, ó, ele mostra, ó, você tá dentro do esperado, você tá dentro da média do seu cluster. Se ele tivesse vermelho, ele ia falar, ó, cara, você tá abaixo do seu cluster e os principais indicadores ruins Para são ele poder esse e perseguir a esse. melhora. Cara, ele já tem que ir perseguindo ali Objetivamente, dentro. saber para onde ir, né? E aí entra isso aqui, ó, oportunidade de faturamento. Isso aqui eu acho que é a cerejinha do bolo, é o que a gente precisa. A hora que ele calcula o ISO, ele vai vendo quais são as falhas dos indicadores que podem te trazer retorno de curto prazo. Uhum. Então ele vai analisar a sua falha de reposição, ele vai analisar a sua margem alta ou baixa, ele vai analisar seu número de cupons sendo vendidos sozinhos, ele vai analisar diversas coisas e ele vai ranquear te mostrando aonde você consegue aumentar teu faturamento de curto prazo de maior intensidade. Então, Aham. nesse cliente aqui, mais uma vez, esse aqui é uma base real de um cliente anonimizado. Tá mostrando aqui, ó, que ele consegue aumentar o faturamento dele em R$ 89.000 por mês. Isso quer dizer um aumento de 18% no faturamento médio dele, se ele corrigir as rupturas dele. Ah, Davi, mas você só fala para ele corrigir a ruptura? Não. Aí nós temos um relatório aqui embaixo, específico, mostrando aonde está acontecendo as rupturas e como ele pode corrigir essas rupturas. Então, cada um do diagnóstico ali do Traz um nosso. caminho. Isso, a gente tem. Porque não adianta só a gente virar e falar assim, cara, Neide, teu estoque tá ruim. Cara, e aí? Teu estoque tá ruim, mas o que que você tem que fazer, né? E aqui a gente tenta trazer isso de uma forma muito mais mastigada, de uma forma muito mais clara, né? Então, aqui analisando rupturas, né, diretamente, nós temos 6.386 SKUs, produtos comercializados no período de análise, tá? Que tá pegando 3 meses de venda. A qual destes, nesse momento nosso da reunião, ó, foi atualizado 9h39, nós temos 2.671 em Caramba. rupturas. Em rupturas, isso está zerado. Isso quer dizer que a gente está com índice de excelência de 57%, ou seja, a cada 100 produtos, 43 eu estou deixando zerar. E aí, imagina o robozinho lá dentro do HOS medindo quantas vezes aquele produto bate em estocagem zero e quanto tempo ele Isso fica em aí. estocagem zero. Aham. E eles viram e falam assim: ó, esse produto zerou 18 vezes nos últimos 3 meses, totalizando 7 dias zerado, e em 7 dias você perdeu 5 vendas. É. E se ele não tiver essa informação, ele acha que tá tudo certo, porque o sistema tá calculando a demanda em Tá cima do que tá isso, do que vendendo. tá vendendo. É. E aí, ó, vendeu 5, vai mandar comprar quanto? 5, mas na verdade vendeu 5 porque você ficou 15 dias zerado. Você poderia ter vendido 10. É.
E aí a gente Exatamente. mostra isso. E a gente ainda tem uma inteligência, aí a gente começa a brincar um pouquinho mais com IA, apesar de não ser necessariamente o conceito da IA, mas um monte de regras de negócios com inteligências embutidas, de que é uma ruptura de alto risco e uma ruptura de baixo risco. Imagina que um produto, ele ficou zerado 10 dias, e ele vende uma vez a cada 10 dias. Então a chance dele vender naqueles 10 dias é de X%. Agora um produto que vende uma vez a cada 45 dias e ele ficou 5 dias zerado, a chance dele vender naqueles 5 dias era só de 5%. Então a gente vai mostrando ainda qual é a ruptura de alto risco e a ruptura de De baixo baixo risco, risco. Uhum. porque se ele não tem capital, onde ele vai focar? Isso No aí. de alto risco? Se Ele botar fo toda a ruptura para ele ali, para ele resolver e precisa cem Deu mil aqui, ó, reais, R$ 53.000. Ele mostra ainda, ó. Hoje, para esse cliente aqui resolver o problema de ruptura dele, ele teria que investir R$ 53.000 em estoque. Às vezes ele não tem isso, ele só tem isso aí. 10.000. Onde é que Uhum. ele resolve esse problema? A gente mostra onde é que ele resolve Isso isso. aí. E quanto antes ele mexer nisso, ele vai melhorando, porque vai aumentando o A faturamento e ele venda, vai conseguindo ter mais capital perfeito, para cada vez ir diminuindo aqueles perfeito. 53.000. Então é isso, né, que a gente tá, esse assunto que a gente tá falando, né, é mostrar, né, olha, tu tá com colesterol alto, tu tá com a pressão alta, tu tá com a glicose alta, o teu pH tá com problema, então, enfim, não somos nós que vamos curar a farmácia, né, nós vamos mostrar os indicadores, Os caminhos. apontar os caminhos, né, aí o sistema entra com a eficiência operacional dele para fazer compra, cotação, conecta lá com o SmartPad para conseguir os Uhum. melhores preços de compra, na hora de fazer a venda, o que pode vender junto, aí são as ferramentas que vão auxiliar ele a melhorar esses números em conjunto aí com o PG Pharma, né, Perfeito. Davi? São detalhes, né, o Neide. Hoje o dono de farmácia, ele tem que se preocupar com pequenos processos que lá na ponta ele vai virando um canhão, né? Então hoje, lógico, eu posso estar puxando sardinha pro meu lado, porque eu trabalho com compras de farmácia tem 12 anos, mas na minha opinião, compras é algo muito sensível, não é? Dentro do varejo Sim. farmacêutico. É a maior conta no planejamento Sempre. orçamentário Não dele, tem né? como. Então, uma compra mal feita, um excesso de estoque, um produto parado em estoque, um vencimento, o tanto que isso dói para o independente, né? O quanto isso é complicado. O faturamento já é baixo, margem de lucro a gente sabe cada vez mais tem diminuído. É. E a gente ainda ter excesso, rupturas e vencimentos, Vencimento. A gente tem que pagar para o negócio cara levar o produto embora, perde o dinheiro e ainda paga e ainda paga. para Margem lá para embaixo, incinerar. faturamento caindo porque tá com ruptura e ainda tem que pagar para o cara levar o produto que tá vencendo. Como é um podcast, também não pode se estender muito, provavelmente já vão ser feitos muitos cortes aí. Mas a mensagem que a gente gostaria de deixar, né, Davi, é que cada vez a gente se une mais em parcerias como essa, para que cada vez mais possamos diminuir os fechamentos de farmácia por falta de gestão, por falta de administração. Uhum. Então a gente quer ser essa ferramenta de apoio, quer ser o personal trainer para que ele tenha resultado nessa luta diária aí que a gente é muito parceiro com os nossos clientes, né? A gente comemora e também a gente chora às vezes quando o negócio não dá certo. É, porque no fim das contas, ô Neide, o nosso sucesso, tanto o meu e o seu, ele só vai acontecer com os nossos clientes alcançando sucesso juntos. Então, quando a gente fala que a gente quer que a farmácia prospere, não é da boca para fora. Claro que A não. gente quer que o varejo farmacêutico se transforme, porque o nosso negócio também depende da prosperidade do Também varejo depende, sim. farmacêutico. Então, tudo que a gente constrói, quando eu sento com o Neide, né, vim lá de Uberlândia para cá, uma Para viagenzinha Bento boa, pra Bento Gonçalves, Gonçalves, para a gente conversar, é realmente a gente pensar assim, como a gente une o melhor das tecnologias, mas mais do que o melhor da tecnologia, o melhor das intenções para a gente construir algo que vai impactar o varejo farmacêutico, né? Então, se você é cliente HOS, você utiliza o HOS, você quer conhecer o PG Pharma, quer entender como o PG Pharma se conecta com o HOS e como isso pode transformar a tua gestão em não só mais faturamento, mas numa gestão mais leve, em você ter mais tempo com a família, em você ter mais tempo para andar de motorhome, de de moto, moto, ir para para você academia, ir ir na para academia, já que academia, falamos você tanto em conseguir academia, curtir um pouco, né, não tô dizendo a sua que família. contratando HOS e PG Pharma você vai conseguir sair viajando, não, não é isso, é o suor, é o trabalho quem vai criar, mas a chance de você ter um estilo de vida mais tranquilo, a chance de você conseguir ter uma gestão mais tranquila e mais resultados, ela aumenta bastante. Não só com isso, mas com outras N ferramentas, SmartPad, enfim, outras N ferramentas que nos ajudam nesse processo, tá? Então, se você é cliente HOS e quer conhecer um pouquinho mais do PG, chama o pessoal da HOS, tenta entender um pouquinho, testem, experimentem, vejam se faz sentido para a operação de vocês, que vai ser um prazer estar junto com vocês.
É isso aí, Davi. Muito obrigado aí Beleza? pela participação aí, pela longa viagem, né, até aqui. Prazer. Mas a ideia sempre é construir para os nossos clientes, né? E isso acho que faz a diferença no sucesso da tua empresa, da nossa empresa, né? Perfeito. Muito obrigado aí pela assistência. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.